Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês qual pincel que vocês poderiam comprar se está iniciando um kit de maquiagem e vocês estão aí totalmente perdidas ou tem mais ou menos uma base. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pincel é muito versátil. Você pode pegar um pincel e usar da maneira que você acha melhor. Porém, a maioria das marcas, elas fazem pincéis de rosto, que é o quê? Que você utiliza na área grande, né? Que seria na parte da pele mesmo. E os pincéis de olhos que vocês podem estar utilizando na região dos olhos, que seria a sobrancelha. Você fazer também detalhes que um pincel de rosto, por exemplo, um pincel de pó, você não conseguiria fazer. Então, pincel, existem os de pele e os de olhos. Porém, você usa da forma que você achar melhor e que você acha que o resultado também fica bem legal, tá? O vídeo que eu vim trazer pra vocês é a minha experiência com uma amante de pincéis. E sim, eu tenho bastante pincéis. Eu separei aqui, ó, a maioria que eu tenho da coleção da Macrylan. E eu vim responder pra vocês que muitas me perguntam: Daniele, qual pincel eu poderia comprar pra mim poder estar utilizando, tipo, como blush? Ou pra mim aplicar base? O que eu vou falar aqui não é a verdade absoluta, tá? É só mesmo uma base. E também contando a minha experiência, tá bom, meninas? A minha experiência de compradoras de pincéis compulsiva. Só que não tô mais compulsiva. Não estou comprando assim tantos pincéis. Quero, mas eu vejo que eu não tô precisando. Quando eu comecei a gostar de maquiagem, que foi o quê? Eu acho que já tem uns 20 anos. Ó, denunciando a minha idade, misericórdia. Tem mais ou menos uns 20 anos. Se vocês verem vídeos lá no início e fazendo comprinhas lá na 25 de março, vocês vão ver. Vão pegar muitos vídeos de comprinhas e ver que eu mostro os kits de pincéis que eu comprava na época. Então eu vou começar aqui pelo pincel que eu acho que foi um dos primeiros que eu comprei da Macrylan. É essa linha aqui, meninas. O cabo dele é dourado com o ferrolho também bege. Ele é um dourado assim, na verdade cor champanhe, né? E eu guardo meus pincéis, meninas, assim, olha, com essa redinha aqui de proteção, com as cerdas ficarem sempre juntinhas e não ficarem esgrenhadas. E quando retirar, não vai retirar assim por baixo, vai retirar assim, ó, por cima. Aí as cerdas, nossa, esse aqui tá até sujo. Mas eu coloquei pra vocês verem como que eu guardo, tá? As cerdas dele ficarem sempre juntinhas e também ficar mais organizado, tá? Essa linha de pincéis é uma linha profissional, foi um dos primeiros kits que eu comprei. Vinha, se não me engano, até com uma case, qualquer coisa eu deixo aqui a foto pra vocês. E nessa época que eu comprei, não tinha assim tantas opções de pincéis. Na verdade tinha, a Sigma na época tava estourada, tinha as marcas aí, acho que Class Vogue, essas marcas aí bem renomadas, tinha MAC. Só que assim, a pessoa não tinha dinheiro pra comprar pincel, né? Caro. Então, eu comprei a da Macrylan e também o que eu me lembro, esse kit aqui foi assim um dos primeiros que logo eles lançaram, que viram que todo mundo tava amando realmente maquiagem e na minha opinião e no meu pensamento eu achei que eles queriam dar qualidade com preço acessível e seria um desses daqui, tá? E como eu falei pra vocês, o kit ele é composto por 24 pincéis. Eu tenho os 24 pincéis aqui? Não tenho, porque às vezes eu perco, às vezes eu dou, às vezes eu enjoo, enfim. Então, dos 24 pincéis, tem os de olhos, né? Que são esses daqui. Tem mais, né? Tem os pincéis assim, ó, que é ótimo pra detalhe. Esses pincéis chanfrados também, ó. Vou dar até um zoom mais pra vocês. Esses pincéis, né, são ótimos pra detalhes. Que, assim, ó, fazer o canto interno, canto externo. Esse pincel aqui, ó, achatadinho, que é de cerda sintética. Ele é ótimo pra tá aplicando corretivo. Esse também. Pincel pra escovar a sobrancelha, meninas, é indispensável. Vocês sim tem que ter esse pincelzinho para pentear a sobrancelha. Esse pincelzinho aqui, ó, estilo lápis, também é perfeito para aplicar no canto externo, esfumar um lápis com uma sombra. E esses daqui é alguns dos de face. Quem lembra desse pincel aqui? Vassourão. Eu acho que hoje poucas marcas ainda fabricam esse tipo de pincel, porque ó, ele é realmente enorme. Pode utilizar para aplicar levemente o iluminador e também varrer todo o excesso de pó que caiu em cima da pele. Ele é perfeito. Pincelzinho kabuki reto. Esse daqui ele é mais fininho, mas no kit tinha um mais grossinho. Ele é macio, ó, não espeta. Pincel de pó que eu amo. Os pincéis de pó da Macrylan são perfeitos.
cheio de cerdas, bem macio. Aqui também tem mais um de pó menorzinho pra você, caso o seu rosto seja um pouquinho menor, né? E também pra tá esfumando o contorno. Esses foi o que restou desta linha aqui que eu tenho, tá, meninas? A linha profissional, que são composta por 24 pincéis e que, pra você que tá começando, se vendesse ainda hoje, perguntaria: Daniele, você compraria? Sim, meninas, somente ter a experiência de comprar um kit enorme e ver o qual que vai servir e não vai servir pra mim. Sim, porque um pincel que eu acho bom no meu rosto, você às vezes não acha pro seu, né? O próximo kit, ele era vendido individualmente e na época eu lembro que ele foi assim um preço bem salgadinho assim pro meu bolso, mas são pincéis de altíssima qualidade, ótima qualidade mesmo. E toda vez que eu lembro que eu ia na 25 de março comprar, não tinha eles. Sempre estava esgotado. É a linha Gold, lindos, lindos mesmo esses pincéis com o ferrolho dourado e o cabo preto. Esse kabuki aqui, meninas, ele é perfeito, perfeito mesmo. Se você aplica base ainda com o pincel, ele é denso na medida certa, ele tem bastante cerda. Muitos pincéis sugam sim base, só que é normal, né, meninas? Este pincel aqui eu acho perfeito para estar aplicando o contorno, porque você marca e depois vem esfumando. E para algumas de vocês, se tiverem no aperto de pincéis, o kabuki, estando limpo, você consegue esfumar perfeitamente, tá? E o pincel língua de gato, que também aplicam ainda, né? É de cerda sintética, serve muito para produtos, para vocês não absorver tanto produto, né? Aplicar corretivo, aplicar a base. Algumas usam também para skincare. E dos pincéis aqui de olhos que eu comprei, um chanfradinho assim, né? Para você depositar a sombra. Um estilo lápis, que ele também é assim, ó, compridinho. E um chanfrado, que na época eu comprei. Esse chanfrado eu me lembro que eu comprei porque tava uma febre de delineador em pasta. Então eu queria, porque queria este pincel pra estar aplicando delineado. Porém, não é uma das minhas coisas assim favoritas, que hoje eu gosto. Eu prefiro os delineadores líquidos, prefiro os delineadores em canetas, que são bem rápidos, são bem práticos, tá? E esses pincéis aqui, ó, são também maravilhosos. Eu não me arrependo de ter comprado eles, tá bom? Com exceção desse daqui. Hoje em dia, se fosse comprar um pincel, eu compraria o duplo, que uma pontinha vem a escova e aqui vem o chanfrado para você estar utilizando como delineado ou mesmo para estar corrigindo a sobrancelha. Hoje eu corrigi a sobrancelha com um duplo. Cadê aqui? Eu acho que eu já tirei daqui, mas daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês, tá? Esse kit de pincéis que eu comprei também na 25 de março, eu rodei a 25 inteirinha na época, porque foi assim, ó, um estouro. São pincéis de altíssima qualidade, que é a linha Silver. Ela é composta por 14 pincéis. Ah, meninas, eu vou falando aqui conforme eu fui encontrando informações no Google, tá? Pode ser que vocês saibam aí mais informações pelo número de pincéis em que a coleção é composta, tá? Mas tudo que eu tô passando pra vocês é que eu fui atrás pra passar o máximo de informação. Então, só por causa disso eu mereço um like, né? Então, como eu falei pra vocês, essa aqui é a linha Silver, composta por 14 pincéis. Se eu comprei os 14 pincéis, não lembro. Mas, ó, eu comprei 5 para o rosto e 6 para olhos. Na época, eu gostei muito, muito mesmo. Só que eu não achei não tão prático, tá? Os pincéis eu já vou mostrar pra vocês. Tem o pincel Kabuki, que os pincéis Kabuki da Macrylan, diga-se de passagem, são maravilhosos, tá? Esse tipo de pincel chanfrado, que tem bastante cerdas, eu acho perfeito pra estar aplicando blush, meninas. Todos os pincéis, eu acho que sem exceção de todos que tem aqui, são maravilhosos. Porém, no final eu vou mostrar pra vocês qual o kit que mais compensa você estar comprando, tá? Então, esse pincel aqui eu acho maravilhoso. Esse daqui, eu nem sei por que eu comprei. É um kabuki chanfrado, super denso. Serve pra estar aplicando corretivo? Serve, só que tá, nada demais. Corretivo eu aplico até com o dedo, né? Então, é um pincel que fica aqui só por ter mesmo. O pincel que eu falei pra vocês que eu gosto de estar aplicando o contorno, faz o risco e depois vem esfumando. E eu vou falar pra vocês, eu acho que na maioria aqui, que os pincéis de pó, olha só a qualidade disso daqui, ó. Olha o tanto de cerda. Tá vendo só? Muito macios. E se vocês quiserem a resenha desses kits aqui, a maioria deles tem aqui no canal, é só procurar, tá? E aqui os pincéis de olhos, mostrei pra vocês de rosto. Então, o pincel que eu falei pra vocês que hoje eu não compraria mais, que é o único pincel e que acaba ocupando espaço ali na sua necessaire. Porque você quer o quê? Uma necessaire compacta e que caiba o quê? Quase a sua vida inteira ali dentro, né? Então, esse daqui, eu indico pra vocês o pincel
duplo. Esse pincel aqui, ele é maravilhoso. Ele tem a maioria de alguns kits aqui, eu gosto, que ele serve perfeitamente pra estar esfumando o delineado rente à linha inferior, tá? Ele é macio, ele é redondinho, muito bom. Esse é o pincel para depositar sombra, então nada demais. Eu acho ele até um pouquinho denso. Esse daqui é o pincel linguinha de gato, que eu acho perfeito para você tá delimitando a sobrancelha com corretivo. Pra tá aplicando corretivo também ele é muito bom. O pincel lápis para fazer pequenos detalhes, só que aqui na minha coleção tem outros melhores. E mais um pincel chanfrado assim, que eu acho que eu nunca usei esse pincel, que pra mim não tem finalidade, tá? Mas pra você pode ser que tenha. Esse kit de pincéis, meninas, eu também é um dos kits que eu queria muito e fui lá, comprei. Ele é a linha Beauty Tools, acho que é assim. Ele é composta por 14 pincéis. E sim, esse daqui eu ainda tenho os 14 pincéis. Ele é composta por 7 de rosto e 7 de olhos. E desse kit aqui de pincel, eu vou falar pra vocês o que eu mais gosto e o que eu não gosto, tá? Antes utilizava muito pincel assim, ó, dual fiber, porque fala-se que ele absorve menos produto e também ele fazia um polimento da base, né, antigamente. Hoje eu quase não vejo as pessoas utilizando esse pincel, tanto que ele tá assim, ó, quase intacto, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, aqui é mais fininho, aqui tem mais cerdas. Ele é macio, sim, é um bom pincel. Eu já falei pra vocês, né, a qualidade, ó, um pelinho aqui, a qualidade dos pincéis Kabuki Macrylan, ó, denso na medida certa, são perfeitos. Esse pincel pode estar aplicando iluminador, mas também pode estar esfumando contorno, aplicando um contorno. Lembrando que esse kit aqui, o Beauty Tools, ele vem com a descrição do que você pode estar utilizando. Aqui no caso ele fala que é um pó facial, tá? Então, é como eu sempre falo pra vocês, o pincel de vocês usam como pó, como iluminador, como contorno. Tem aqui, ó, de língua de gato, que vocês podem estar aplicando hidratante, pode estar aplicando a base, o corretivo, e ele aqui tem a indicação de base, tá? Esse também ele é indicado para o contorno, mas dependendo do seu formato do rosto, eu acho que vai esfumar muito e não vai ficar com acabamento legal. Aqui eu já indicaria para estar varrendo o pó ou o excesso também de produto que você aplicou, ó, bastante cerdas. Esse pincel é maravilhoso, ele é de pó, só que ele é na diagonal, ó, tá vendo? Muito macio, olha só a maciez desse pincel. E esse daqui é o de bronzer e de blush. Não sou muito fã desse pincel para blush, eu acho que ele não pega o formato certinho aqui, mas dá certo. Eu prefiro usar diagonal. E também o de bronzer, você pode estar aplicando o bronzer com ele, tá? E aqui são os de olhos. O chanfrado, que eu falo pra vocês que hoje, na minha opinião, seria gastar dinheiro, que ele só tem uma função mesmo. Esse sim é o pincel maravilhoso, que é o duplo, ó. Você corrige, penteia e você faz delineado. Com 2 pincéis em um, né? Esse pincel aqui eu acho que foi um dos primeiros que a Macrylan começou a ver que a nossa necessidade era essa, ó. Tá vendo só como os pincéis são fininhos? Aqui é perfeito pra você fazer detalhes e esfumar. Principalmente quando você tá fazendo um degradê que contém muito detalhe. Porém, esse ainda não é um dos meus favoritos. Tem um pincel pra também aplicar sombra, ó. Esse pincel aqui, ele fala que é pra delinear, é um chanfrado reto. Mas tentei uma vez, não consegui com esse retinho aqui, esse chanfrado reto. Também tem um pincel para esfumar, mas também não é o meu favorito, tá? Esses pincéis aqui é a linha Harmony, enfim. Quando eu vi eles, eu falei, nossa, que pincéis lindos, pincéis perfeitos. É tudo que eu precisava, porque eu ainda estava louca do pincel para pó com bastante cerda, que seja bem macio. E eu falei, vou comprar. Além de muita boniteza. Olha só, ele é muito lindo. E como eu falei, conforme eu vou encontrando as imagens no Google, eu vou colocando pra vocês, tá bom? A linha Harmony, ele é composto por 8 pincéis. Aqui tem 7, tá? Um de pó. Olha só como esse de pó é. Ele é pontudo, tem bastante cerdas sintéticas. O de base, eu ainda tava na vibe de pincel chanfrado e que seria um kabuki, né? Esse não é de topo reto, é de topo na diagonal. Esse pincelzinho aqui, que é perfeito para aplicar iluminador. Olha só, pelo menos pro meu tamanho de rosto, ele é perfeito, tá? Tem o pincelzinho de aplicar sombra, nada demais. O chanfrado, que não é duplo. Um de topo reto, que assim, eu pouco utilizo esse tipo de pincel, ó. E tem o de esfumar. Ele é bom? É. Só que também não é um dos meus preferidos, tá? Mais um kit daquela saga. Comprei porque era lindo. Comprei esse kit
aqui, que é a linha Crystal. Olha só que lindeza esses cabos. Combina até com a minha blusa, meia marmorizada, tá? E ele é composto, meninas, 8 pincéis. Aqui vocês estão vendo que tem 6, né? Esse pincel, meninas, eu adoro ele para aplicar pó, porque ele é na diagonal, ele é macio, ele... enfim, só amores por esse pincel. E olha, vocês veem que são pincéis de muito tempo que eu tenho eles, ó, não solta cerdas. O que soltava cerdas são os pincéis de lá do início. Os que foram mais atuais, dificilmente sai. E olha que eu sempre tô lavando meus pincéis, tá bom? E nesse kit, ó, veio então o de pó na diagonal. Veio aqui um que você pode estar aplicando contorno, pode estar aplicando blush, pode estar aplicando iluminador. E veio assim, mais esses daqui, ó. Um pequenininho pra detalhes, mas eu acho ele tão mirradinho, quase não tem cerda. Aquele pincel de delineado. A maioria do kit vocês vão ver isso. Um pincel tipo lápis e um aqui que você também pode esfumar dependendo do tamanho do teu olho. Ah, já tô ficando até tonta de tanto pincel aqui tô mostrando pra vocês. Eu já pedi uma vez o like, né? Então, por favor, mais uma vez o like. Mais um kit de pincel que eu comprei por achar ele muito bonito e não pensava muito no funcional. Quer dizer, eu pensava no funcional, mas também eu queria boniteza. Esta linha aqui, que é a linha Perfection, a linha é composta de 6 pincéis. E os 6 estão aqui. Olha só que graciosidade, meninas. Marmorizado. O pincel não é um dos que eu mais gosto de pó, mas ele é um ótimo pincel. Ó, não solta cerda. Um pincel Kabuki. Sim, comprei sem pensar nesse bendito pincel. Tanto que eu usei pouquíssimas vezes. 4 pincéis aqui de olhos. O único que eu usaria hoje são esses daqui, ó. Os dois são muito bons pra esfumar, tá, meninas? Aí tem o linguinha de gato, que é perfeito para delimitar a sobrancelha. E tem o famoso na diagonal, que hoje eu não utilizo. A não ser que seja pra corrigir a sobrancelha. E esses pincéis aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu só tenho 3. Que é da linha E de estúdio, que eu acho que é composta por 10 unidades. E eu comprei só 3, porque na época também eu achei um pouco carinho. Comprei 2, na verdade, que seria o E1, né? Como ele é pontudinho assim, você pode estar aplicando o contorno e vir esfumando. E comprei o de blush na diagonal, ó. O de blush é de cerdas sintéticas e, se eu não me engano, é de cerdas naturais, o de pó. Tanto que eu gostei muito e eu tenho 2, ó. Bem macio mesmo. Os kits de pincéis de viagem também era um que eu queria, mas um de boa qualidade. Que todos que eu achava parecia pincel de boneca, pincel de criança brincar. Eu falei, não, eu preciso comprar um de qualidade mesmo, de cerdas boas. E eu comprei esse kit aqui, ó, que vem com 6. Eu não achei na internet, tá, esse kit. Hoje deve ter melhores. Esse kit, eu acho que vem com 6, ou eu vinha com 3. Não tenho certeza, porque eu tô vendo aqui, ó, alguns se repetirem, mas enfim. Ele tem aquele redondinho que eu falei pra vocês, que ele é perfeito pra esfumar rente. Tem o pincel tipo caneta, pra tá aplicando um iluminador no canto interno, ou fazendo um esfumadinho aqui, ó, bem rente ao delineado. Tem o pincel de aplicar sombra, mais um de caneta e esse daqui, ó. Olha só de pertinho a qualidade deles. Ó, tá vendo só? Qualidade muito boa desses pincéis. Tanto quando eu vou sair pra alguma viagem, eu levo eles, porque ele não ocupa espaço. Só ficou faltando alguns de rosto, né? Mas tá quase acabando, meninas. Quase acabando. Esse kit de pincéis, eu queria muito ele, muito mesmo, porque vinha com uma esponjinha. E quando eu bati o olho, eu falei assim, esse kit de pincel, ele é bem assim, completo, né? Na minha opinião. Porque tem de olhos, tem de face. Então, por que não, né? Comprar. Essa é a linha Inspirada em Você. Ela é composta por 7 pincéis. E os 7 pincéis estão aqui. Eu acho que vocês ainda encontram pra comprar, tá? Porque não é um modelo assim tão antigo. E ele vem com uma esponja normal de maquiar, de tamanho assim, normal mesmo. E uma esponjinha mini pra tá aplicando corretivo. Que, diga-se de passagem, as duas são perfeitas. Eu deixei tudo amarrado aqui, ó, no elastiquinho pra vir gravar pra vocês. Então, o kit vem o pincel de pó. Ele não tem tantas cerdas quanto os outros, ó, mas são ótimos. São de cerdas sintéticas. Vem o pincel Kabuki. Tá um pouquinho com pó, porque eu deixei ali em cima. Mas vem o pincel Kabuki, que também ele é bom. O famoso pincel chanfrado pra tá passando blush, que eu gosto. E aqui vem o pincel que você pode estar aplicando iluminador. Só que não é o meu melhor pincel, porque eu acho ele as cerdas um pouquinho dura, mas dá sim pra aplicar. Pincel língua de gato pra delimitar a sobrancelha, perfeito. Um pincelzinho pra tá aplicando uma sombra, esfumar, também ele é perfeito. Meninas, a leveza desses pincéis, assim, ó, é surreal. E o pincel maravilhoso de toda a década pra mim, na minha opinião, que é o duplo, ó. Esse pincel duplo aqui, ele é perfeito. As cerdas são macias. Aqui tem que
ser denso, meninas. Não ao ponto de ser um pedaço de toco de árvore passando na sua sobrancelha, mas ser uma coisa precisa, ser uma coisa macia e que vai te entregar um resultado de uma sobrancelha bem delineada, tá? Por mais que depois você venha com corretivo pra consertar, mas esse pincelzinho aqui também tem que fazer a sua parte. Então, esse é o kit inspirado em você, tá? Já tá acabando os pincéis, viu, meninas? Olha, esse kit aqui comprei porque eu achei lindo. E também quando eu vi, era um dos kits de pincéis que continha um pincel que eu tava querendo muito, que é um esfumado delicado. Aqui são dois kits, tá? É o kit Fantasy. O kit, ele vem composto assim, ó, 5 pincéis. Eu acho que é isso. Que inclusive, tá certo. Se não for 5 pincéis, qualquer coisa eu deixo aqui na descrição pra vocês, tá? Na tela. Ele vem o pincel de pó, o pincel que eu mais amo pra tá aplicando o contorno de todos aqui que eu mostrei pra vocês. É esse daqui, ó. É este formato. Por quê? Porque ele tem um tamanho bom, assim, ó, reto. Ele tem bastante cerdas, assim, na medida certa, na medida pro meu rosto. E ele é meio pontudinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tá vendo só que ele é meio pontudinho? Então eu acho perfeito o contorno pra esse tipo de pincel. Ah, tem esse daqui, que você também pode estar aplicando contorno, só que eu não gosto muito dele. E 2 pincéis essenciais pra fazer um olho, que é o quê? Um de aplicar e outro de esfumar. Aí na época eu gostei tanto que eu fiz o quê? Comprei foi 2 kits, né? Esse kit de pincel, ele é composto por 17 modelos. E ele é a linha Performance, tá? Porém, eu tenho aqui 15, que um outro pincel eu acho que tá na minha necessaire, tá? E o outro eu não me lembro qual que pincel que é. Esse é um kit dos mais completos, se você caso for comprar, tá? Ainda tem à venda, também não é assim tão velhinho, né? De lançamento. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O pincel pontudo pra pó, e ele vem escrito aqui pra que serve, né? O que você pode estar utilizando realmente é pó. Esse daqui também, ele é pra pó facial e ele é naquela vibe, ó, de assim, ó, retinho, mas ele é assim, ó, redondo, tá vendo? E tem bastante cerda também. Esse tá meio sujinho. Pincel Kabuki. Esse pincel aqui, eles indicam pra tá passando iluminador. Ele serve sim pra tá passando iluminador, mas também não é um dos meus favoritos. Esse tipo de pincel eu gosto sim pra tá aplicando iluminador, tanto que vocês veem que ele tá sujinho, ó. Esse também, ele é ótimo pra você estar aplicando contorno e depois vir esfumando, tá? E ele é indicado exatamente pra isso, pra tá aplicando contorno. Mais um pincel de iluminar. Esse daqui, eu digo que ele é o perfeito pra iluminar, ó. Tá vendo só? O de blush, esse de blush aqui, ó, eu amo ele demais, demais mesmo. Ave Maria. Muitos dos pincéis aqui vocês veem que estão usados, né? Mas olha só, ele é na diagonal, tem cerdas na medida certa. Isso aqui, meninas, parece que foi polido aqui, ó, de tanta maciez que esse pincel tem de estar aplicando blush. Perfeito. E esse também eu gosto muito, muito mesmo pra estar aplicando blush. Ele é assim, ó, esse formato também na diagonal. Se eu não me engano, a Sephora tem um pincel até parecido com esse daqui. Ele fala que serve pra estar aplicando base. Serve sim, só que eu gosto de estar aplicando blush, o contorno, gosto de estar esfumando com ele. Ele é bem perfeitinho mesmo. E esses daqui são o de olhos. E agora o de olhos, meninas. Eu acho que tem resenha desse kit de pincel aqui pra vocês. Ó, eu vou colocar aqui mais ou menos na ordem de você estar fazendo uma maquiagem e utilizando os pincéis. Esse aqui, ó, retinho, vocês podem estar aplicando sombra. Depois que vocês aplicaram sombra, precisa esfumar, um esfumado assim mais grandinho. Esse daqui é perfeito. Ele também é indicado para estar aplicando iluminador, mas também ele serve, dependendo do seu tamanho de olho, serve para esfumar. Aqui, um esfumado mais delicado, um esfumado mais delicadinho ainda, ó. Tá vendo só? Mais delicadinho ainda esse esfumado. Esse daqui para esfumar rente a linha inferior do olho. E um pincel lápis, que serve para vocês fazerem um traço mais preciso, aplicar sombra no canto do olho. Essa linha de kit de pincel se chama BFF, acho que é Best Friend Forever. E ele é composto por 17 pincéis, tá? E eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Eu tenho aqui 4 de face comigo e 7 de olhos. Os de face são aqueles lá que eu já mostrei vários pra vocês. Um de pó. Esse aqui, ele tem menos cerdas que os demais, mas ele é muito macio. O de língua de gato. Esse daqui, ele também serve pra pó, mas ele fala que ele é indicado pra iluminador e assim, eu acho muito grande pra iluminador. Então pode estar aplicando blush. O de blush na diagonal. Tem o pincel duplo que eu amo. E aqui são os pincéis de olhos, ó. Aqui, ele é um na diagonal de cerdas sintéticas. Um macio, como se fosse uma esponjinha, só que ele não é de esponja, é de cerdas mesmo.
mesmo. Esse aqui de esfumar pro meu olho, ele é muito bom. Ele tá meio esgrenhado assim. Esses pincéis aqui de detalhes são perfeitos, porque eles são pequenos. Esse daqui é um pouco arredondado e esses dois aqui é como um pincel lápis, tá? E por último, e não menos importante, essa linha aqui de pincéis é a linha Universe. É um dos últimos kits que eu comprei e também é um dos últimos kits que a Macrilan, acredito eu, que lançou. Tem outros kits que eu gostaria de comprar. Tem um que ele é verde aqui, eles são lindos, lindos mesmo. Talvez eu compre, mas deixa eu falar pra vocês, assim ó, de todos os pincéis que eu mostrei pra vocês, cada kit tem um pincel específico, tem um pincel que você gosta mais, tem um pincel que você gosta menos. Eu vou fazer uma breve comparação aqui pra vocês, ó. Esse pincel da Macrilan da linha Universe, ele é pra blush, você pode também utilizar ele como contorno. Ele é assim, ó, ele é gordinho, ele é macio, porém eu gosto mais esse daqui, ó. Esse daqui eu gosto bem mais que esse daqui. Dá pra entender? Ele é mais firme, enquanto esse daqui é mais macio. Esse daqui eu digo que já serve já pra aplicar e esfumar. E esse daqui serve mais pra você colocar uma região específica, sabe? Pra não invadir o lugar do outro, tipo, o blush não invadir o lugar do bronzer. Então, olha só a diferença, tá? Tem o pincel de contorno, que ele é menorzinho, pra você fazer o risco realmente, se você gosta de fazer o risco, dar batidinhas. Ou você pode vir com esse daqui, que eu gosto também muito. Você faz um risco e vem esfumando. Esse daqui também dá pra esfumar? Dá, só que ele é menorzinho. Esse daqui eu já falo que ele é o pincel perfeito para contorno. Você risca e vem esfumando. Olha só, ele é gordinho na medida certa, ele é denso na medida certa, super macio mesmo. Esse pincel para pó, eu gosto também bastante dele, porque ele tem muita cerda. As cerdas dele parece que tem um pequeno polimento, que ele é bem fininho, não risca a pele, porque sim, alguns pincéis podem riscar a sua pele depois de pronta aí, ó, só pela misericórdia. E esse daqui não faz isso, tá? É como eu falei pra vocês, as marcas vão passando com o tempo, elas vão evoluindo, vão adquirindo mais tecnologia e fabricando os produtos pra sempre atender a gente de uma melhor maneira, né? Esse pincel aqui, ele é perfeito, meninas. O pincel de iluminar, olha só que perfeição. Ele pega uma quantidade muito boa de iluminador, você aplica aos poucos, que você não vai fazer aquela lambança de produto. E agora eu vou mostrar pra vocês o de olhos. E esses são os de olhos da linha Universe. Aplicar sombra, esfumar. Esse daqui, um esfumado não tão delicado, mas ele sim serve pra fazer aquele degradê. Esse aqui menorzinho também. E esse pincel aqui lápis. Porém, eu acho que esse pincel lápis, ele não é tão pincel lápis. Tá vendo que ele é meio achatadinho? Pra esse kit ficar perfeito, tinha que ter, na minha opinião, esses dois aqui, ó. Se a câmera focar, né, querida? Tinha que ter realmente o pincel lápis, ó. E um redondinho pra esfumar rente a linha inferior, tá vendo? Aqui vocês já conseguiram perceber, então, né? Qual o kit que eu mais gosto de todos aqui que eu mostrei pra vocês. Seria a linha